Vamos com informações ao vivo lá do Rio de Janeiro. Temos Roberta Camargo já conectada aqui com a gente, porque temos esse início de semana para lá de complicado na capital fluminense, com greve dos motoristas de ônibus. Estou aqui já com a Roberta, daqui a pouquinho a Vitória e a Gabriela conversam conosco. Roberta, é isso, começamos a segunda-feira desse jeito. Quem depende de transporte público com dor de cabeça aí na capital fluminense. O que temos de informação aí do Rio? Conta pra gente, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Se é que eu posso falar isso para quem está no Rio de Janeiro, porque tá difícil de se deslocar por aqui. Agora mesmo passou um ônibus, né? Eu e Felipe, a gente viu passar um ônibus por aqui e estava escrito garagem. Ou seja, não está rodando. Felipe está desde 5 horas da manhã tentando chegar no trabalho. Felipe, conta pra gente, você vem de Senador Camará, a gente está aqui em São Cristóvão, fica 2h30 geralmente do seu trabalho. Como é que tá hoje esse deslocamento por aqui? Bom dia. Bom dia. Tá pior até do que eu estava imaginando, né? Porque eu só consegui chegar aqui por conta de carona, porque lá na Zona Oeste não passa ônibus nenhum. O único ônibus que está passando, que eu vi, é um 864 e com escolta, por conta, acho que teve vandalismo lá, que eu acho que quebraram 25 ônibus. E aqui, eu que dependo do 606, não passa nenhum. O que passou agora que a gente estive passando, estava escrito garagem. Então, descaso total com o trabalhador, porque nessas questões assim, quem sofre é sempre o trabalhador. A gente está até relativamente próximo do trabalho dele, tá, gente? A gente está em São Cristóvão, um lugar que ele vai para Andaraí, não é tão distante, mas ao mesmo tempo precisa de ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem BRT para chegar lá, então você não consegue. E esse ônibus 606, inclusive, é o único que faz esse trajeto daqui para lá, né? É o único que faz trajeto, e nem no aplicativo de ônibus, que normalmente sempre aparece quando eu olho, não está aparecendo nenhum. E é algo muito triste, porque a gente que depende do trabalho, porque nem todo trabalho consegue ter a questão de estar entendendo o lado do trabalhador. A maioria dos trabalhadores que não consegue chegar no trabalho tomam falta, infelizmente, e é um descaso total com o trabalhador. Você conseguiu uma carona para vir, o problema não é só vir, também é voltar, aí você está desistindo, como é que tá isso? Você já conversou com seu chefe? Eu mandei mensagem desde as 5 da manhã que eu estava já no ponto, já mandando vídeo já vazio para ver, que é autoexplicativo. E eu conversando com outro amigo também, ele falou para mim que se tá assim ruim para ir, para voltar pior, a gente volta, que faz plantão, volta mais tarde. Hoje tem Jogo do Brasil. A gente sabe que vai ser difícil também. Trouxe um ponto importante, hoje tem Jogo do Brasil, a movimentação já vai ser pior mais tarde por conta disso, as pessoas correm mais para ver o jogo, né? Então agora está aqui já 2h30 praticamente. Desde as 5 horas para as 5h30 eu estou aqui já esperando. Não apareceu nenhum até agora. E a gente acaba ficando cada vez mais ansioso por questão de ter que chegar no trabalho, se vai chegar ônibus. É uma questão muito ruim, uma sensação agoniante. É um absurdo, né? Muito obrigada, viu, Felipe, pela sua participação aqui conosco, tá? Boa sorte. Obrigado. Felipe citou os ônibus que sofreram vandalismo, né? Foram 30 ao todo. A gente tem essa informação já confirmada pela Rio Ônibus. Eles, inclusive, passaram uma nota para nós sobre isso. Informaram aqui na nota que estão mobilizadas as empresas para colocar a frota em operação e garantir o direito de ir e vir dos cariocas. Já são 800 ônibus rodando nas ruas neste momento, mas 30 ônibus foram vandalizados. Eles fazem um apelo para motoristas e rodoviários para que compareçam às garagens, para que a normalidade seja reestabelecida. Mas o que a gente vê aqui atrás, vou pegar o telefone para mostrar para vocês, tá, gente? Como é que tá a situação aqui atrás, olha só. O que a gente vê é uma fila gigantesca. Esse ônibus já está rodando, é o 475, ele já voltou a rodar. Eu vou tirar o telefone daqui para poder mostrar para vocês melhor. E mesmo assim, ó, a fila como é que tá? Tá enorme. É um ônibus que voltou a rodar, como eu falei, mas ainda são muitos ônibus que estão fora de operação nesta segunda-feira. E essa é a maior dor de cabeça do trabalhador, né? A gente viu aí o relato do Felipe, que vem da Zona Oeste para cá, para a Zona Norte, que realmente é uma dor de cabeça muito grande. Ó, 461, 475, de fato a gente vê alguns ônibus já voltando a rodar, mas mesmo assim a fila enorme que a gente vê por aqui. E essa é a situação do Rio de Janeiro agora de manhã, uma segunda-feira. Reforço, hoje é dia de Jogo do Brasil, né, gente? E isso torna a circunstância ainda mais delicada, eu diria, porque durante os jogos, né, geralmente quem anda de ônibus vai
vai confirmar o que eu estou dizendo. Os ônibus somem das ruas, né? São pouquíssimos ônibus que rodam enquanto tem jogo do Brasil. Então hoje a situação ainda mais delicada por conta desse jogo mais tarde. E agora a gente vê movimentação muito intensa aqui. Esse é um ponto de ônibus já naturalmente muito cheio sempre, tá, gente? Isso é importante ressaltar, mas não desse jeito que vocês estão vendo. Isso porque não tem ônibus como a gente está conseguindo verificar aqui pelas filas, né? Os ônibus estão chegando agora, mas é um ou outro. E aí o caso do Felipe, que é um caso mais específico, é justamente um relato muito genuíno, né? Eu diria, que mostra como está a situação aqui para quem está tentando se deslocar. Desde cedo estou acompanhando essa circunstância também e o que eu vejo é que os ônibus mais cedo também nas garagens, então a gente vai seguir acompanhando também para mostrar tudo para vocês. Volto com você, Carol. Ô, Roberta, só aproveitar que você está aqui com a gente, claro, também colhendo os relatos, né, os trabalhadores aí nesse comecinho de semana tentando chegar no trabalho e simplesmente não conseguem. Os poucos ônibus que circulam nesse momento aí no Rio de Janeiro estão lotados. Qual que é a situação que você está encontrando nesse momento aí na capital fluminense? Pouquíssimos ônibus, tá? Quando tem um ônibus, o ônibus vem muito cheio. É importante ressaltar que tem alguns ônibus que funcionam, que são os ônibus que vêm, são intermunicipais. Então, vez ou outra, passa aqui um intermunicipal, um ônibus que vem de outra cidade aqui para o Rio de Janeiro. Mas quando eles aparecem, esses ônibus estão completamente lotados. Agora acabou de passar um do meu lado esquerdo, é um ônibus que é de uma frota nova, é uma linha nova. Então, é um ônibus que naturalmente também não fica tão cheio. O que é importante ressaltar? Quem tem metrô, barca, trem, BRT próximo, aproveita esses outros meios de transporte. A gente sabe também que fica mais caótico por conta disso, porque tem muita gente que está se movimentando por esses outros meios por conta dessa greve de ônibus desta segunda-feira, mas é importante também buscar essas alternativas, né? Já que muita gente não consegue dialogar isso com o trabalho, tem dificuldade, então precisa de fato chegar ao trabalho e tem essa possibilidade de pegar uma rota alternativa, um caminho alternativo. Opte pelo caminho alternativo, porque de fato, quando a gente vê aqui um ônibus que chega ao tamanho da fila que tem aqui nesse ponto de São Cristóvão, que é na zona norte do Rio, um ponto super movimentado naturalmente, mas geralmente esse horário, esse ponto fica cheio de ônibus. Então, as filas acontecem, mas eles não vão abarrotados como estão saindo daqui agora. Então, para quem está no Rio de Janeiro, precisa se deslocar na capital, reforço, porque as outras cidades ao redor estão com a circulação normal de ônibus, né? A circulação natural ali do ônibus que tem que rodar todos os dias. Aqui no Rio a gente está nessa situação de contenção, então aproveita os outros transportes também alternativos para conseguir se deslocar, porque de fato o que a gente vê, quando chega um ônibus, ele está completamente lotado, abarrotado, e assim, o valor já não é barato, né? A gente paga uma tarifa e passa por essa circunstância, o ônibus vem às vezes sem ar-condicionado, não tem ali um conforto que é básico para o trabalhador, né? Que a gente paga por isso, reforço, né? A tarifa é paga do ônibus aqui no Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que tem uma saída ou outra, porque aparece um ônibus ou outro aqui, também tem essa dor de cabeça de chegar o ônibus, não conseguir entrar, porque ele está abarrotado. Então, para não ficar como o Felipe, que a gente conversou agora há pouco, está aqui já há mais de 2 horas aguardando por um transporte, não sabe depois como é que vai voltar para casa, busca alternativas ali de pegar um BRT, de pegar um metrô, pegar um trem, o VLT também está funcionando normalmente, mas a gente também, por outro lado, sabe como esses transportes alternativos hoje, agora pela manhã, horário de rush, né, aqui no Rio de Janeiro, como esses transportes também estão lotados por conta disso. Então, de uma forma ou de outra, é uma dor de cabeça para o trabalhador e, por outro lado, também a greve tem as suas justificativas, né? E, ao mesmo tempo, a Rio Ônibus já fez esse apelo para que os ônibus, as pessoas, os funcionários, possam voltar às garagens e que os ônibus possam rodar normalmente. Carol? Situação caótica lá no Rio de Janeiro, né? Trabalhador tentando, nesse momento, se deslocar pela cidade. As alternativas que são apresentadas nesse momento também sobrecarregadas, justamente por conta dessa greve. Roberta, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vai também trazendo aqui relatos para a gente na programação da CNN.